Queridos, vamos compartilhar a palavra do Senhor que está em 2 Reis, no capítulo 4. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração desde o ano passado. E hoje eu vou compartilhar, como disse o pastor Félix, com a minha igreja. É um texto grande, mas a nossa igreja é uma igreja que ama a palavra do Senhor, amém? Como foi dito aqui hoje, é a palavra do Senhor que nos sustenta. E é ela que nós leremos agora. 4 de 2 Reis, a partir do 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Versículo 22. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a seu moço: eis a sunamita, corra ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu esposo? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Verso 28. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Versículo 35. Se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Essa palavra por si só, a gente já poderia até parar por aqui, que essa palavra é tremenda. Toma o teu filho. Queridos, a vida, sem dúvida nenhuma, é um dom de Deus. É um presente muito especial que Deus nos dá. É um presente lindo que Deus nos oferece para que nós tenhamos sabedoria para usar esse presente que Ele nos deu. O tempo que nós passamos aqui nesta terra, ele é muito curto e passa muito rápido. Quando eu paro para pensar, parece que foi ontem que eu era aquela menininha, uma garotinha.
A menininha que gostava de brincar, vocês não vão rir, que brincava de contar formiguinha no quintal da vovó. Eu gostava de abaixar e olhar no chão e ver para onde aquelas formiguinhas estavam caminhando. Eu olhava aquilo ali e falava assim, onde elas vão chegar? Enquanto eu não via cada uma delas, todas em fileiras, entrarem naquele formigueiro, eu não sossegava. Eu adorava brincar de formiguinha. Só eu mesmo, né? Alguém já brincou de formiguinha? Eu acho que não. Eu amava brincar de casinha, parece que foi ontem. Eu amava brincar, de dar aula. Eu me lembrei que eu gostava de fingir, de fazer de conta que eu era professora. E olha que eu era daquelas professoras que dava era 0 em todo mundo. Mas eu gostava de brincar, e isso, quando eu estava lendo esta palavra, eu fiquei pensando como o tempo passa rápido. Como o tempo voa. Parece que foi ontem que eu completei 18 anos. Parece que foi ontem, né, gente? Eu completei assim 18 anos e estava me achando porque eu estava ficando independente. Quantos aqui já não pensaram isso? E quantos que já passaram pelos 18, assim como eu, nem tanto, mas já passamos pelo 18, não caíram em si e viram quanta besteira achar que depois dos 18 anos a vida melhoraria. A vida ficaria melhor. Quantos de nós não parou para pensar e achou que depois que nós casássemos, a vida se tornaria melhor? Ou então depois que nós fôssemos mães, fôssemos pais, depois que passássemos em um bom curso, em uma faculdade, quantos de nós não já pensou assim, agora a minha vida vai melhorar, agora a vida vai mudar? E hoje, eu continuo achando que não tem tempo para nós acharmos que a vida é boa. Mesmo passando por tantas dificuldades, e hoje, como eu falei com vocês, com mais um pouquinho de 18 anos, eu continuo achando a vida maravilhosa. Eu continuo achando a vida linda, porque foi Deus que nos deu. A vida, ela nos concede grandes oportunidades, oportunidades únicas, oportunidade de nós estarmos com a nossa família, oportunidade de termos amigos, de termos nossos irmãos em Cristo, a oportunidade de como hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando, adorando, buscando o Senhor. A vida nos oferece grandes e únicas oportunidades. Mas infelizmente eu não posso dizer que a vida só é feita de coisas boas. Apesar de eu amar a vida, apesar de nós termos que amar a vida, porque foi Deus que nos deu, e tudo que Deus nos dá é bom, amém? Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável, amém? Mas eu não posso ficar achando, pensando que a vida é feita somente de coisas boas. Infelizmente, a vida é feita de coisas difíceis, de dores, de sofrimento, de momentos de angústia, de momentos de desânimo, de desemprego, de abatimento físico, de abatimento emocional, muitas vezes de desespero. A vida também ela é feita de enfermidades, de desânimo. A mesma vida que te abençoa com a família é a mesma vida que também te dá problemas familiares. É a mesma vida que te abençoa com alegria, é a vida que vai te dar também momentos tristes. Porque é a vida. A vida é assim. Não temos como escapar. Nesse texto de 2 Reis, nós lemos sobre uma mulher que nem ao menos o nome dela é citado. Ela é chamada de sunamita por causa da cidade onde ela morava, que se chamava Sunem. Ela, da sua casa, todos os dias ela observava um homem, um profeta. Eu não sei, eu fico viajando, talvez ela olhava aquilo ali da janela, não sei se a casa dela tinha janela, não sei se ela ficava no quintal, na frente da casa, mas o texto diz que ela observava o profeta. E todos os dias que ele passava, ela olhava para aquele homem, observando atentamente.
Eliseu, ele viajava sempre por mais ou menos em torno de 50 quilômetros. Quando ele passava em Sunem, ele estava indo em direção ao Monte Carmelo, ou do Monte Carmelo para Samaria, mas era caminho dele aquela cidade. A viagem dele era cansativa, e aquela mulher, observando o homem de Deus, chegou até o esposo, e junto com o seu esposo, chamaram aquele homem para comer pão em sua casa. Agora Eliseu já tinha um lugar para se alimentar. Na sua viagem cansativa, ele tinha um lugar onde ele podia entrar e comer pão. E ali, comendo pão com aquele casal, aquela mulher continuou observando, e observando aquele homem, eles construíram um quarto em cima da casa deles. E ali mobiliou o quarto, enfeitou o quarto, deu aquele toque feminino. E aquele homem agora não tinha apenas onde comer, mas ele tinha onde descansar. Quando ele viajava, ele tinha onde dormir. E foi assim, ele entrou na vida da sunamita. O homem de Deus entrou na vida da sunamita. Ele, com a gratidão no coração, quis saber o que poderia dar em troca. E pediu que o Geazi, o seu moço, perguntasse o que ela precisava. E a resposta daquela mulher foi simplesmente: habito no meio do meu povo, ou seja, não preciso de nada. Mas Geazi descobriu que ela não tinha filhos. E o esposo dela já era bem idoso. E passou isso para o profeta. O profeta intercedeu, chegou até a ela. Eu estou resumindo a história. E falou: daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela teve um filho. Segurou o filho nos braços. Segurou o milagre nos braços dela. Aquilo que era impossível, Deus fez com que acontecesse. E nos braços dela, ela estava segurando o milagre de Deus. Mas o tempo passou, irmãos. E aquele milagre, aquele sonho de ser mãe, aquele milagre no colo dela, vivo, ela exaltando, glorificando o Senhor por aquilo. Agora aquele milagre estava morto. Aquele menino morreu. E aquela mulher foi atrás do homem de Deus. E o filho é ressuscitado. E tudo termina bem, porque Deus é poderoso. Mas o tema que eu quero compartilhar hoje, dividir com vocês, pensar juntos, é: vai tudo bem. Como está a sua vida? Vai tudo bem? Será que quando nós respondemos vai tudo bem, está tudo bem? Mas nós vamos aprender hoje algumas coisas com a sunamita. Em primeiro lugar, esta mulher, ela podia dizer que vai tudo bem, porque ela tinha discernimento espiritual. Essa mulher sempre observava da sua casa o profeta que passava. Ela não observou uma vez, mas várias. Ela reconheceu em Eliseu um homem de Deus. Sunem era uma cidade muito rica. Muitas pessoas poderiam ter feito o que aquela mulher fez, mas a sunamita teve o discernimento de que aquele homem era um homem de Deus e que ela deveria ajudar aquele homem. Aquela mulher, ela tinha discernimento do Senhor. A palavra de Deus diz que muitos servos no Antigo Testamento, sem saber, hospedaram anjos. Em Hebreus 13 está escrito isso. E quando aquela mulher hospedou Eliseu na sua casa, ela abriu a porta para o próprio Deus entrar. Eliseu, ele era representante do Senhor Deus dos exércitos aqui na terra. E aquela mulher, quando entrou com Eliseu na sua casa, ela abriu as portas e foi a mesma coisa que ela falar: Deus, pode entrar, o Senhor tem lugar aqui na minha casa.
Queridos, essa mulher teve discernimento espiritual, e nós, como cristãos hoje, a igreja do Senhor Jesus hoje está precisando disso. Nós, como igreja, nós estamos precisando de discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus está falando, para entender os problemas que nós estamos passando, para entendermos as dificuldades que nós temos tido nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, na escola, na nossa família, no nosso ministério. Nós estamos precisando aprender com a Sunamita hoje a ter discernimento espiritual, porque se você tiver discernimento espiritual, se eu tiver discernimento espiritual, eu vou ter a fé para dizer: vai tudo bem, a coisa está difícil, mas vai tudo bem. Ah, sua mãe está hospitalizada. Está, mas vai tudo bem, porque há discernimento espiritual. Nós precisamos aprender com ela a discernir espiritualmente as coisas, porque este mundo só acontece aqui depois que acontece lá. Discernimento espiritual. O cristão que tem discernimento espiritual consegue dizer em toda e qualquer situação: vai tudo bem. Pode estar desmoronando, mas vai tudo bem. Você está enfermo, mas você está bem. Deus está contigo. Deus está comigo. Então vai tudo bem. Nós não podemos sair por aí atrás de qualquer coisa. Quantas pessoas saem atrás de qualquer palavra, atrás de profetada? O nosso Deus nos dá discernimento para discernir o que é dele e o que não é, o que é santo, o que é profano, o que é de Deus, o que não é de Deus, quem é servo, quem não é servo, quem é cristão verdadeiro e quem não é. Deus dá discernimento. É só você pedir, é só você buscar. Deus quer que nós tenhamos discernimento. E eu, olhando no dicionário, eu fiz questão de anotar o significado dessa palavra. Discernimento é destreza para entender algo com grande facilidade. É uma perspicácia, uma aptidão ou capacidade de entender certas circunstâncias. Discernimento. Se for espiritual, então, aí que você pode dizer que vai tudo bem. Porque tudo que acontecer, você vai ter a perspicácia, você vai ter a destreza de poder distinguir, discernir o que está acontecendo na sua vida. Como precisamos disso para nós, de discernimento. A palavra de Deus em Provérbios 20, versículo 5 diz: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Ainda no Salmo 119, no versículo 125, o salmista disse: sou teu servo, dá-me discernimento para conhecer e compreender os teus mandamentos. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo deixa para nós esta grande verdade: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, uma vez na minha célula, teve um fato muito interessante, que eu sempre me lembro, e os que estão há mais tempo comigo devem se lembrar. Teve um mover muito grande na célula, e houve um mover do Espírito. Tinha um rapaz tocando violão, e ali aquele mover de Espírito, uma menina caiu no chão, e todos da célula, todos, exceto eu, todos, começaram a glorificar a Deus. Eu olhei aquilo e falei assim: não pode ser do Espírito isso. Aí eu comecei com a dúvida, e aquilo, todos de olhos fechados, e aquilo foi me subindo. Eu falei: meu Deus, me ajuda, e agora? Eu abaixei perto da menina.
Quando eu abaixei perto da menina, o diabo falou no meu ouvido, o demônio que estava nela: você me descobriu. Como você me descobriu? E eu só falei uma coisa: eu descobri você. E você, do jeito que veio, você vai sair, no nome de Jesus. Discernimento espiritual, para saber quando é de Deus ou quando não é. Discernimento espiritual para conduzir a nossa vida e a nossa casa. É discernimento que a igreja do Senhor está precisando. Em segundo lugar, vai tudo bem. Por quê? Por que que nós podemos dizer tudo bem? Por que que a sunamita disse que estava tudo bem? Porque ela tinha contentamento. Uma palavrinha tão lindinha que tem faltado na vida de muita gente: contentamento. Eliseu queria retribuir a hospitalidade daquela mulher, e a resposta dela foi: habito no meio do meu povo. Eliseu era um homem que ele não tinha só intimidade, e não tinha ligação somente com Deus, ele tinha também ligação com o rei, ele tinha ligação direta com o comandante do exército, ele tinha como influenciar na vida desta mulher. Mas ela disse: está tudo bem, eu habito no meio do meu povo, estou satisfeita com o que eu tenho. Quantos de nós falaria isso? Eu tive pensando, já pensou uma pessoa chegar perto de você e falar assim: olha, eu posso falar de você com a presidenta, com o comandante grandão lá do exército, e posso falar com você até mesmo com o próprio Deus. Será que nós responderíamos desse jeito? Ou será que nós iríamos pedir algo? Será que nós iríamos falar: não, está tudo bem, eu tenho minha casa, tenho minha família, meus filhos, eu sirvo ao Senhor, que maravilha, está tudo bem. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, diz a palavra do Senhor. O contentamento com a piedade é grande fonte de lucro. Precisamos estar contentes com o que temos, com aquilo que Deus tem nos dado. Não precisamos ficar correndo atrás de mais coisas, e deixamos demais o que realmente é importante. Se corre demais atrás daquilo que não é importante. E muitas vezes o que é importante está ficando para trás. Nós precisamos estar satisfeitos e contentes com o que Deus está nos dando. Eu não estou falando do contentamento de cruzar os braços e não fazer nada, de não correr atrás, de não trabalhar, de não estudar, de não buscar Deus. Não é isso. Eu estou dizendo contentamento do que Deus tem te dado, do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus vai fazer na hora certa. Contentamento não é parar, é se contentar. Não é deixar de buscar Deus, mas é estar contente com o que você já tem. Não é deixar de pedir a Deus por um milagre, mas é já agradecer e estar contente com o grande milagre que Deus já fez na sua vida. Porque Jesus te salvou. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma ilustração que vai falar bem assim, o que eu quero dizer com essa questão de contentamento. Tinha um homem que tinha um sítio, e ele queria muito vender esse sítio. E ele tinha um amigo que era um poeta, e o sítio estava encalhado, e ele falou: vou pedir, esse amigo meu, poeta, vai redigir um anúncio que eu vou vender no outro dia. E ele encontrou esse rapaz na rua e falou assim: meu amigo, que bom encontrá-lo, eu estive pensando em você essa semana. Sabe aquela propriedade que você já visitou? Eu estou querendo vendê-la. Você poderia redigir um anúncio de jornal para mim, já que você é poeta, você escreve tão bem? E o amigo falou: pois não. E ele escreveu assim: vende-se uma encantadora propriedade.
onde cantam os pássaros ao amanhecer, em um extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa é banhada pelo sol nascente e oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. O pôr do sol é de tirar o fôlego, e a tranquilidade é algo único, nunca visto. Ficou ótimo, disse o amigo dele. Vou vender rápido isso. Passou, algum tempo, uns meses se passaram e eles se encontraram novamente. E o poeta, todo interessado, e aí? Deu certo? Vendeu o sítio? E ele respondeu assim: meu amigo, quando eu cheguei em casa e fui ler o anúncio para minha esposa, quando eu acabei de ler, nós chegamos à conclusão de que nós temos um paraíso e nós não sabíamos. Muitas vezes nós estamos vendendo ou trocando o paraíso que Deus tem nos dado por qualquer coisa. Por falta de contentamento, nós estamos vendendo ou trocando o paraíso que Deus tem nos dado. Em terceiro lugar, essa mulher podia dizer que vai tudo bem, porque ela teve fé. A fé dela enxergou além dos obstáculos. A fé dela conseguiu enxergar além da morte. A fé daquela mulher não deixou com a tristeza, o desespero de uma mãe que perdeu o filho abatê-la. A fé daquela mulher é uma fé que eu falo que é sobrenatural. A mulher pegou o seu filho morto no seu colo, subiu as escadas, colocou o menino na cama do profeta. Imagina, sem chorar, sem abrir a boca, sem falar com o pai. Por que essa mulher não falou com o pai? Por que a mulher não falou com o marido dela? Nosso filho morreu. Eu tiro uma lição para nós. Nem sempre aquela pessoa que está junto com você está na mesma dimensão espiritual que você está. Talvez se ela tivesse falado com ele, nosso filho morreu, a reação desse homem poderia ser: vamos preparar o velório. Vamos preparar o velório, pagar o povo para chorar, vamos enterrar o menino, a nossa vida acabou. Porque ele não estava na dimensão que ela estava. E ela pegou, fez o quê? Ela tinha o sonho morto, mas ela não pediu. Ela tinha o milagre dela morto, mas ela não pediu. Quem deu foi Deus. O pensamento dela foi o quê? Quem deu, vai devolver. Porque aquele que deu a vida onde não há vida, onde não existia, ele também pode ressuscitar. E ela foi até o homem de Deus. Ela foi até ele. Hoje, o que pode estar morto na sua vida? Talvez pode ser um sonho, um projeto, ou um ministério que morreu no seu colo. Mas foi Deus que deu. Talvez seja o seu casamento que está passando por isso e está morto no teu colo. Mas foi Deus que deu. Porque o que Deus une, o homem não separa. O que está morto? Você está desanimado? Você pediu alguma coisa que Deus ainda não atendeu? Seu sonho morreu? Você está frustrado? Deus é especialista em ressuscitar. Deus é especialista em ressuscitar mortos. Deus é especialista em ressuscitar sonhos. Deus é especialista a trazer à existência o que não existe mais na nossa vida. Deus é Deus. Não vamos brigar com Deus, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz e desfaz a hora que Ele quer.
Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar. Se Ele não quiser te dar, Ele não vai dar. Mas Ele continua sendo Deus. Porque Ele não muda. Ele é Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele não te deu ainda, é porque não é o seu tempo. Se Ele te deu, cuide, porque foi Ele que te deu. Deus é Deus. Aquela mulher teve uma fé a ponto de dizer: vai tudo bem com o filho morto em cima de uma cama. Quem falaria isso? Irmãos, eu não falaria. Eu segurar um filho morto e o profeta mandar perguntar. E Geazi perguntou: vai tudo bem com você, com seu esposo e com o seu filho? Vai tudo bem. Mas o menino estava morto, como que pode tudo bem? Porque ela tinha fé para acreditar que Deus poderia fazer. Se Ele fez uma vez na minha e na sua vida, Ele pode fazer de novo. Se Ele fez algo, trouxe a existência e hoje está morto, hoje Ele pode ressuscitar. Deus é Deus, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, com dor, sem dor, enferma, não enferma. Deus é Deus, o Deus da minha vida. Com Ele nós podemos todas as coisas, mas não é poder de poder, é poder passar por provas, é poder passar por dificuldades, é poder passar por tristeza, por enfermidade, por abatimento, porque Deus nos fortalece. Porque se Ele não nos fortalecesse, eu não estaria aqui hoje. Deus é Deus. Deus é Deus na vida desta igreja. Deus é Deus na minha vida, na vida de cada um de vocês. Deus trouxe cada um de nós aqui hoje, porque hoje aqui é o nosso Monte Carmelo. Nós hoje viemos buscar de Deus a ressurreição daquilo que está morto na nossa vida. Hoje nós vamos exercitar a nossa fé, porque Deus vai trazer à existência aquilo que não existe mais na minha vida e na sua vida. Deus continua sendo Deus. Ame a Deus, independente do que Ele te dá. Porque o melhor de Deus, Ele já te deu. Ele já enviou Jesus para te salvar. Não tem nada neste mundo que seja melhor do que o que Deus já te deu e já me deu, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A razão da nossa vida, a razão da nossa força, a razão de estarmos de pé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, se hoje você veio buscar, Deus vai te dar, porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bom, não é porque nós merecemos, mas se Ele não te der hoje o que você está pedindo, Ele continua sendo bom, porque Ele sabe o que é melhor para você. Para a gente encerrar, aquela mulher podia dizer que vai tudo bem, porque ela buscou o Senhor. Não busque pessoas erradas. Você está com um problema, hoje você está no lugar certo. Você está buscando algo para a sua vida, você está no lugar certo. Busque pessoas certas, busque pessoas de Deus para te aconselhar, para orar, para buscar o Senhor junto com você. Não busque qualquer pessoa, porque o mundo está cheio de maus conselhos. Busque quem pode verdadeiramente te ajudar. Nós precisamos ser cristãos que buscam o Senhor em toda e qualquer situação. Há momentos que nós pensamos até em desistir, em parar, em desistir mesmo de buscar até o Senhor. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Há momentos que a vontade é de sentar, ficar quietinho e não fazer mais nada. Tamanha é a dor, tamanha é a provação que nós estamos passando. Mas Deus não permite isso.
Porque o Espírito Santo habita em nós e esse Espírito nos impulsiona a buscar o Salvador, a buscar aquele que pode nos ajudar. Esta mulher buscou o caminho certo, a ajuda de Deus. Se a situação não mudar hoje para você, se a situação não mudar para você nessa semana, tenha certeza que a situação não muda, mas você buscando Deus, você muda. Quando nós buscamos Deus para uma situação mudar, se ela não mudar, quem muda é você. E mude para melhor. Porque situações difíceis nos levam a melhorar. Deus nos dá prova para nos aperfeiçoar, para nos tornar cristãos melhores, aprovados, porque Ele não quer só te dar uma bênção, Ele quer ter você com Ele, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer falar com você. Por isso, no momento da prova, busque ao Senhor com intensidade mesmo, porque Ele tem muito mais do que milagre, do que bênção. Ele tem muito mais do que as mãos dEle para te oferecer. Ele tem a presença dEle. Ele tem o conforto, o consolo dEle para te dar. Busque ao Senhor. Para encerrar, eu vou falar uma ilustração que conta a história. Nada dos pastores daqui. Mas conta uma historinha que duas esposas de dois pastores estavam em casa conversando, e essas duas mulheres eram muito amigas. E elas estavam, como antigamente, costurando as calças dos seus esposos. E uma conversando com a outra, e uma falou para a amiga: coitado do João, estou com tanta pena dele, ele não aguenta mais o fardo do ministério dele. Ele tem andado cansado, abatido, e está chegando à conclusão de que isso não é o chamado da vida dele, não é um chamado de Deus para ele. A outra parou, falou assim: lamento muito por vocês, amigos, porque lá em casa é totalmente o contrário. O meu esposo nunca teve tanta certeza do chamado dele. Nunca teve tanta certeza que ele nasceu para servir ao Senhor e servir as pessoas. E aí houve um silêncio entre as duas. Mas uma das esposas estava costurando a parte traseira, o bolso da calça do esposo. A outra estava costurando os dois joelhos. Não há vitória sem oração. Busque o Senhor. Se você não consegue orar, chore, mas entre na presença do Senhor. Quando Geazi levou aquele bordão para colocar no garoto, ele voltou com o bordão e voltou com uma má notícia. E ele falou: o menino não acordou. Só que aquele bordão era de Eliseu. E eu senti vontade de dizer isso aqui agora. Uma vez a minha líder de intercessão falou comigo: o bordão só funciona na mão de profeta. Eu sempre lembro disso. E aquilo que é para você fazer, não mande outro fazer. Se Deus mandou você, o outro não vai fazer. O bordão vai funcionar na sua mão, se ele é teu. Não entregue o seu bordão para outra pessoa. Se o bordão Deus te entregou é teu, não tem desculpa. O compromisso de orar por aquele menino era de Eliseu, não era de Geazi. Foi Eliseu que liberou a palavra de vida. Por que ele não podia ir lá?
Não fuja do que Deus está colocando na tua mão. Não entregue o bordão que Ele já colocou na tua mão para outra pessoa, porque não funciona. O bordão que Ele coloca para você é seu, não é do que está do teu lado. Somos chamados hoje por Deus para sermos espirituais, para termos discernimento entre certo e errado, entre santo e profano. Hoje a Sunamita nos ensina isso, que nós temos um chamados para viver uma vida de fé que agrada ao nosso Deus. Chamados para buscarmos o Senhor em tempo e fora de tempo, na bonança ou na escassez, na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade. Não há tempo para buscar o Senhor, é todo tempo, em todo tempo, é em todo tempo. Você está fraco, busca o Senhor, está forte, continue buscando para você não cair. Mas não deixe de buscar o Senhor, porque se Ele te chamou, a promessa dele é que Ele está com você até o final. E aquele que perseverar vai chegar lá. Persevere. Persevere. Se os seus sonhos morreram, se o seu casamento está morrendo, se o seu filho está desviado, se você está sem esperança, Deus hoje está te dizendo: aqui é o seu Monte Carmelo. Não desça daqui do jeito que você chegou. Diga como aquela mulher: tão certo como vive o Senhor, não saio daqui sem o Senhor. Tão certo como vive o Senhor, não saio daqui sem que o Senhor me entregue aquilo que eu estou buscando. Tão certo como vive o Senhor. Hoje os meus sonhos estão sendo ressuscitados. Hoje é o dia que Deus te chamou para o Monte Carmelo, para você entregar a sua alma angustiada, como foi a daquela mulher que estava em angústia, mas ela não desistiu. Ela levou consigo a vitória para a casa dela. E aquilo que estava morto, agora estava nos braços dela, vivo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E hoje, aqui, eu não sei como o pastor vai fazer, mas o mel, eu me lembro da palavra de Deus, que diz: quão doces são as tuas palavras. O meu desejo é que este mel entre como a palavra de Deus no coração de vocês, no meu coração, porque só a palavra de Deus nos mantém de pé. Não tem ninguém, nada que nos mantém de pé no momento de dificuldade, se não for a palavra, se não for oração, se não for intimidade. Milagre não te coloca sempre na posição junto com Deus, mas firmeza na palavra, amor à palavra, amor a Jesus, sempre te deixa de pé. Que este mel seja para nós como a palavra de Deus, doce, que entre do nosso ventre, que entre do nosso coração, que entre na nossa mente e que mude a maneira de nós pensarmos. Porque o nosso Jesus é maior do que qualquer milagre. Se Ele me der, Ele é meu amado. Se Ele não me der, Ele continua sendo o Jesus que eu amo, que eu exalto, que eu adoro, que eu glorifico, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Deus dos exércitos, aquele que vive, que reina para todos sempre, e que um dia vai nos levar, vai
o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Tente imaginar agora aquilo que está morto na tua vida. Oh, o que morreu na sua vida? O que está morto? O que você desistiu? O que você deixou para trás? Se veja agora no Monte Carmelo, diante da presença do homem de Deus, e diga agora: não saio daqui, tão certo como vive o Senhor, eu não saio daqui, porque o Senhor me deu. O Senhor me deu a certeza de que tudo que eu pedi em teu nome, isso aconteceria. Saia daqui hoje, meu amado, com esse pensamento. A palavra do Senhor é mais doce do que o mel na minha boca. Que este mel seja para te dar um amor dobrado à palavra de Deus, como foi o salmista, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Que Deus abençoe você, sua casa. Que Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos, e que Ele ressuscite na sua vida tudo aquilo que morreu. Nada que Deus prometeu vai deixar de se cumprir. Espere, não desanime. O tempo é dele, não é seu. Vai acontecer. Se Ele disse, Ele não é homem para mentir. E ele vai acontecer. Para eu entregar o microfone para o pastor, certa vez eu estava aqui num culto de domingo, e as meninas da intercessão, a Ilá e a Mônica, elas sabem que toda reunião de terça que eu estava presente, eu sempre chorava pelo meu filho. Eu não aceitava o meu filho no mundo. Eu não aceitava meu filho desviado. Eu não aceitava meu filho em lugares que eu não ia. Eu não aceitava o meu filho em lugares que eu orava para que o Senhor terminasse com aquilo. E eu chorava muito. E um dia, ali naquele canto, no momento do louvor, eu ouvi, eu não senti. Eu ouvi no meu ouvido, aqui ó, Deus falou assim: a tua família é do altar. E quando Deus fala uma coisa assim, e você está com seu filho no mundo, você é uma pessoa que nunca pregou, que nunca falou nada, que nunca foi na frente de ninguém, mas Ele falou comigo. Um ano se passou. O meu filho é muito tímido. Quem conhece ele é muito tímido. Ele vai ao encontro agora. E ele falou: mamãe, como eu queria estar lá para ver você falando hoje. Ele me mandou um recado. Mas ele está sendo convidado para pregar. Ele ainda não teve coragem, mas já chamaram ele para pregar. Eu falei: Deus, o Senhor é tremendo. Deus faz se cumprir na sua vida aquilo que você nem imagina. Só obedeça, creia, tenha fé, peça a Deus discernimento, porque Ele vai fazer. Deus abençoe.